Boa tarde, gente. Eu tô aqui à tarde fazendo revisão de matéria, né? Porque eu acredito que depois que a gente faz os cursos da faculdade, o que quer que seja, quando você assiste de novo às aulas e pega caderno e escreve, você aprende e absorve muito mais. Pelo menos assim que funciona meu cérebro, né? E eu tô aqui estudando sobre ansiedade, traumas, fobias, medos, né? Burnout, estresse pós-traumático. E aí eu caí numa situação aqui que a aula quem deu é um professor, né? Ele tá agora falando sobre estresse pós-traumático, né? E traumas religiosos. Hoje ele é pastor, né, evangélico, mas ele sofreu traumas religiosos, né, no evangelho. Pode acontecer em qualquer religião, no terreiro, na igreja católica. Ele, por ser um pouco mais assim, meigo e delicado, né, dentro da igreja evangélica, ele ouvia coisas do tipo: você não nasceu para ser homem, ele foi abusado sexualmente, né? Os líderes que ele teve o azar de encontrar, já tem 40 e poucos anos, muito tempo atrás, eles tinha líderes que abusavam dele, tinha pessoas que menosprezavam ele, e tinha aquela coisa psicológica, porque ele sabia o chamado dele. Meu professor sabia o chamado que ele tinha. Ele sabia que ele amava Jesus e que ele queria servir na casa de Deus. Só que ele lidou com muito preconceito, muita pressão psicológica, seja homem, não faz assim, não faz assado. E aí o que aconteceu? Ele, na adolescência, partiu para o mundão, né? Foi experimentar as coisas que tinha que experimentar, só que ele viu que aquilo ali não era vida para ele. E aí ele fez as faculdades dele, né? Ele é psicanalista, né, especializado em traumas religiosos, e ele disse que o abuso que as pessoas sofrem dentro do ambiente religioso causam traumas que são iguais aos traumas de quando você volta de uma guerra. Ou seja, as pessoas têm assim, existem gatilhos, né? E a pessoa vai lembrando, né? E aí entra na situação das medicações, da terapia, né? Porque tem estresse pós-traumático. O que eu queria dizer é que, assim, independente da sua religião, né? Você tem que saber se onde você está bem, se você está sendo aceito do jeito que você é, né? Porque isso é muito importante. Às vezes, nós acreditamos em algo, mas o meio onde a gente busca, né, esse Deus ou esses deuses não é um meio favorável, né? Tem pessoas que não estão fazendo bem para nós. E às vezes a gente tem uma tendência a acreditar em líderes falsos, né, em falsos profetas, porque assim os líderes, eles são seres humanos como nós, com defeitos, qualidades, né? E a gente tem que ter um pouco de sabedoria, conhecimento. Poxa, eu tô aqui eu vou falar de mim, que eu sou crente. Eu tô nessa igreja aqui, mas eu não me sinto validada. Eu não tenho a quem recorrer quando eu tenho momentos de angústia. Eu sinto que o que eu falo, tanto fez quanto tanto faz, ninguém tá nem aí pra mim. Pra que eu vou continuar nesse meio? Pra que eu vou continuar nessa igreja? Ah, não, mas eu tenho que ficar lá na igreja porque foi ali que Deus me colocou. Você pode até acreditar nessa crença limitante que Deus te colocou em determinado lugar para você sofrer, mas aí você também, como é que eu posso dizer? Você tem um espírito de quê? Né? Porque independente de ser católico, ser do espiritismo, ser evangélico, você tem que entender que você tem que estar no lugar que você se sente bem, né? Você tem que estar num lugar onde você se sente pleno para poder adorar o seu Deus, adorar quem quer que seja que você acredite, né? Porque se você estiver num lugar que você é invalidado,
que você não é ouvido, que você fica puxando o saco das pessoas, tentando ter um bom coração, tentando fazer o bem para todo mundo e não tendo nenhum respaldo. O que tu tá fazendo ali, cara? Então, assim, muitas das vezes a gente tem que recalcular a rota, né? E ver se o meio onde a gente está é o que faz bem pra gente. Porque traumas religiosos existem. E às vezes você fica tão acostumado com o sofrimento, fala, não, mas é porque eu tenho que sofrer para poder ir pro céu, eu tenho que sofrer para poder fazer. Não, ninguém tem que sofrer. Né? O sacrifício, né, é voluntário. O amor é voluntário. Você ama voluntariamente. Se amar o seu irmão, se você acha que amar o seu irmão ou qualquer outra pessoa consiste em fazer as vontades da pessoa, em agradar a pessoa, você não está sendo você. Você está vivendo em função de outro, né? Não vive em função dos outros, vive em função de você. Veja o que é melhor para você. Quem é você? Sabe, muitas vezes a gente pergunta isso. Quem é você? A pessoa fala assim, ai, eu sou isso, a mãe do fulano, casada com ciclano. Não, quem é você? Se você sabe quem é você, é meio caminho andado. E você tem que entender que ninguém nasceu para ser escravo do outro, capacho do outro, muito menos ser acusado pelos outros. Você é livre. A tua vida te basta. Se você quer algo, corra atrás. Mas entenda que o meio em que você está não pode te adoecer. Porque quando a gente está num lugar que a gente não é bem tratado, não é valorizado, não é validado, a gente tem que entender que é hora de se retirar. Para que não venha traumas, ansiedade, depressão. Porque assim. Primeiro vem a ansiedade de ser aceito. Você fica ansiosa para ser aceita e faz de tudo pelos outros. Depois vem a depressão. Porque a ansiedade acumulada gera depressão. Depois da depressão, vem a opressão. A pessoa vive oprimida, com medo de sair, com medo de que olhem para ela, achando que está sendo o centro dos julgamentos. E depois vem a possessão demoníaca, que é aquela parte em que você não é mais você. Você já se perdeu no meio do caminho. Meu objetivo não era nem falar sobre isso, mas eu acabei entrando nesse assunto. Então, assim, se você não está bem no lugar, quer seja religião, quer seja faculdade, eu tô na turma tal da faculdade, não sei essa faculdade, não sei o que acontece, que muda de faculdade. Você tem o poder, ó. O teu poder está na sua mente. E se for uma faculdade particular, tá no teu poder de barganha, de dinheiro. Tudo nessa vida tem jeito, gente. Tudo tem jeito. Só a morte que não tem jeito. Valeu? Tenha uma boa tarde.